Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, filhos de Deus. Aqui é uma filha de Deus falando com filhos de Deus. Eu queria trocar com vocês uma ideia de um insight que eu tive, que assim, para mim foi maravilhoso, uma coisa tão simples, mas que eu não tinha parado ainda para pensar a respeito de fé. Eu vi uma frase outro dia que eu achei assim fantástica, falando assim: que a mente, ou seja, o pensamento, cria o molde mental daquilo que a gente deseja. Mas é o sentimento quem ajuda a materializar aquilo que realmente a gente deseja, que é do agrado de Deus e que está no nosso coração. Isso me fez parar para pensar sobre fé, né? Porque Jesus fala que a gente precisa ter uma fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja do fundo do coração. Né? A questão é o seguinte: será que a gente tem fé para tudo mesmo? Ou para algumas coisas? Porque eu percebo, fiz um levantamento assim, de tudo que eu já vivi até hoje, e realmente tudo aquilo que eu tive muito sentimento de concretização, de acreditar que aquilo podia dar certo, de colocar toda a minha energia, ou seja, todo o meu sentimento, realmente tudo se materializou. Foi assim na faculdade, onde não tinha recurso, mas os recursos apareceram, meus irmãos ajudaram e tudo conspirou para que realmente eu acabasse a faculdade e outras tantas coisas que foi passando pela minha mente, minha casa, né, que eu consegui, né, com o meu esposo construir, e realmente foi com a graça de Deus e muita fé, muito sentimento de concretização, vai dar certo. E então realmente é isso, né? O pensamento, pensar em algo, nossa, né? Quero alcançar algo, né? Pode ser uma cura de saúde, pode ser qualquer coisa na vida da gente, né? A gente tem o pensamento, mas a questão é, a gente tem o sentimento em relação a isso? Esse sentimento é real, é verdadeiro, isso faz você vibrar por dentro, você tem plena convicção? E eu achei muito bacana um exercício que eu vi, para a gente ter ideia realmente se a gente tem essa fé verdadeira em relação àquilo que a gente está almejando, ou se a gente está se enganando, porque a gente precisa também parar para ver se a gente não está se enganando, né? Eu achei um exercício interessante, né? Da gente parar 30 segundos, né? Fechar os olhos e visualizar na mente aquilo que a gente está desejando, sabe? De repente você está doente e você está pedindo a Deus, né, a cura. Feche os olhos e visualize você saudável, sei lá, correndo, andando, contando para as pessoas: nossa, estou bem, estou curado. E aí você vai perceber nesses 30 segundos se não houve pensamentos contrários a isso. Observe os seus pensamentos. O que está vindo de pensamento para você enquanto você está tentando visualizar essa cena maravilhosa dentro da sua mente, né? É dúvida? É medo? É falta de crença? Ah, mas será? Ou então, ah, mas essa doença é muito difícil de curar? Pode ser N coisas que vão vir nesses 30 segundos junto com aquele pensamento que você está tendo sobre aquilo que você deseja. Então a gente. E aí, vendo esses pensamentos que vêm em conjunto junto com aquele desejo que você tem, né? Você vai perceber as crenças, você vai perceber as limitações, você vai perceber sua própria falta de fé, você vai perceber o quanto que você limita os seus sonhos, o quanto existem empecilhos mentais para que você realmente alcance aquilo. Será que você se considera merecedor daquela graça? Se não se considera, por que não se considera, né? Que posturas têm que ser mudadas? Aí de repente vai mais a fundo, da onde veio essas crenças limitantes que estão impedindo com que, né, eu cresça, ou que eu alcance, ou que eu me cure, ou que eu consiga uma conquista profissional, sei lá, pode ser qualquer coisa. Então a gente parar para pensar de verdade, né? Porque quando a gente fala que a gente tem fé, é difícil falar alguém que você encontra que tem fé em tudo. Às vezes a pessoa tem muita fé na vida profissional, mas a vida emocional é um pandemônio. Às vezes ela tem fé na vida amorosa, então ela tá, né, ela consegue encontrar, mas ela não consegue de repente a vida profissional, a vida financeira, ou a saúde está com problema. Então a gente não tem uma fé contínua em tudo, né? A gente tem lances de fé, lapsos de fé, e tudo aquilo que realmente a gente pôs fé, põe para lembrar na sua vida as coisas que você realmente conquistou, se não houve fé de verdade, se você não acreditou do fundo do coração, não pôs sentimento e aí realmente se manifestou. Então que a gente possa pensar sobre isso, né? Se a gente está colocando realmente essa energia do sentimento para que se materialize, porque alguém para fazer um avião lá atrás precisou primeiro pensar naquilo, ou seja,
criou um plano mental, mas ele teve um profundo sentimento de que aquilo era possível, apesar de tudo parecer o contrário. Então, realmente se materializou. E na vida da gente é assim. A gente tem que pensar, isso é possível, né? Porque como fazer, Deus vai abrir as portas. Agora, a gente ter essa convicção de que é possível, isso é o sentimento ferrenho. Faça o exercício dos 30 segundos. Eu tenho certeza que vocês vão perceber que a mente de vocês, ela dá nó, ela teima, ela nega aquilo, e aí realmente é a gente buscar essa maior convicção, e aí é cada um por si, né? É o nosso papo com Deus, né? Nossa conexão com o Pai, né? Porque eu acredito firmemente nas palavras de Jesus. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, for do agrado de Deus, for um desejo que não fere ninguém, não prejudica ninguém, e que a gente sabe que é o Espírito Santo que está colocando esse desejo do fundo do coração, dentro do nosso coração, com certeza Deus atende se a gente tiver essa fé, mesmo que seja muito pequenina, mas que seja firme, cheia de sentimento. Então, muito obrigada, uma boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigada.